Muito bem-vindo a todos, muito bem-vindos. Uma alegria ver essa igreja cheia, nessa data tão importante para nós. Todos são muito bem-vindos, você que nos visita, você que está aqui pela primeira vez, ou que tem vindo outras vezes. Para nós é uma alegria receber cada um. Eu não sei se aquele ar do meio está queimado, Romi. Se não tiver, liga lá, porque eu não sei se é porque eu estou de terno, vocês perceberam que eu estou elegante hoje. Aproveita e tira uma foto comigo, né? Que não é todo dia que eu estou assim. Acabei de fazer um casamento agora, lá no Clube dos Médicos, e eu fiz um casamento e corri para cá. O pessoal falou: pastor, fica, vai ter uma festona. Eu falei: guarda um prato para mim, faz uma marmita, guarda os doces que eu passo para pegar. Queria convidar aqui à frente a Camila e o Osmair. Eles trouxeram a Isabela para nós conhecermos. E também gostaria de convidar o Paulo e a Viviane, que eles trouxeram o Gael. Então hoje nós estamos aqui com muitos visitantes ilustres. Que legal, hein? Essa é a Isabela, do Osmair e da Camila. Nossa, ela é grande, né? Olha que bitela, princesa linda. Meu Deus do céu. E aqui, tá aqui, ó. Aí, para uma princesa tem que ter um príncipe, né? E aqui tá o Paulinho todo metido, com esse zóio verde. É verde, não é? Tá quase, né? Tá quase, parecido com o da mãe já. Que lindo. Esse é o Gael, que Deus deu para a Viviane e para o Paulo. E essa menina, agora você vai ter trabalho, hein? Vai ajudar, a Júlia vai ajudar a cuidar do Gael. Vamos chegar mais perto aqui? Chama o Cauã, que ele não veio, o irmão dela. Cadê o Cauã? Tá com vergonha o Cauã? É? Ô Cauã, cara, você compra uma espingarda, cara. Irmãos, eu tenho duas irmãs mais velhas que eu, mal sofri. Meu Deus do céu. Eu tinha um ciúme das minhas irmãs. E eu era menor, era caçula. E os caras falavam assim: vou namorar com a sua irmã. Eu falava: vai nada. Cara, vou namorar com a sua irmã. Eu chorava. Chorava de raiva. Agora o Cauã é grandão. Eu quero ver quem tem coragem de mexer com essa princesa aqui. Estenda sua mão para cá. Senhor, obrigado. Obrigado porque a Isabela e o Gael são presentes do Senhor. Senhor, essa menina linda, ela foi sonhada, ela foi desejada, e o Senhor presenteou, Senhor, a Camila e o Osmair. Eles já tinham o Cauã, Senhor, e agora vem essa menina para colorir, Senhor, para trazer ainda mais alegria na vida dessa família. Obrigado, Senhor, porque o Paulinho, Senhor, e a Viviane, eles têm essa alegria de ver a família crescendo. Esse menino era promessa tua. O Senhor prometeu que daria um herdeiro, que daria mais uma semente. E o Deus que promete é o Deus que cumpre. Então agora nós abençoamos a vida desse casal. Que o Senhor traga sabedoria sobre a vida do Paulo e do Osmair, porque como pais, ó Deus, como sacerdotes, eles têm uma grande responsabilidade. Então prepara-os, capacita-os como sacerdotes, como intercessores. Olha para a vida da Camila, para a vida da Viviane, para que elas possam ser mães sábias, mães zelosas, mães, Senhor, que preparam o coração, as emoções desses filhos, para que eles possam cumprir o destino. Senhor, nós oramos agora e dizemos, Senhor, que sobre o Gael e sobre a Isabela, que não falte a tua saúde, Deus. Que sobre eles haja saúde perfeita, que eles cresçam com força, com sabedoria, que como Daniel na Babilônia, eles possam se destacar, que o Espírito excelente esteja sobre a vida deles desde a meninice, e que os seus pés nunca se desviem, nem para a direita e nem para a esquerda. Como igreja hoje, Senhor, nós dizemos: o Gael é teu, Jesus. Esse menino é teu.
nós o dedicamos no teu altar, Senhor. Nós dizemos: a Isabela é tua, Pai, só tua. Hoje esse pai e essa mãe junto com a igreja, hoje nós estamos entregando ela, consagrando ela, dizendo: ela é tua. Nós, como ministros de uma nova aliança, declaramos: o Gael e a Isabela estão consagrados, dedicados no teu altar. Nós os apresentamos e fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos tirar uma foto aqui? Vamos lá. Um de cada vez. Deu legal. Obrigado, Deus abençoe, viu? Vamos aqui agora, Paulão. Que riqueza, hein? Meu Deus do céu. Vamos trabalhar então? A Leia está pregando lá em Paraguaçu Paulista hoje. E a Estherzinha está comigo, ficou lá no casamento. Eu gosto de festa. Eu quero ler com vocês segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, no capítulo 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Vocês estão me ouvindo bem aí? Atrás, está nítido para vocês aí? Está tudo bem? O som está bom aí para vocês? Para mim está um pouco tranquilo, estando bom aí, está bom. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, a partir do verso 1, é quando Deus vai levar Elias para o céu. É o último dia, é a última jornada. Então olha aqui para mim, eu queria que você lesse esse texto, mas eu queria que você tivesse em mente agora duas gerações. É o meu tema com vocês hoje, porque aqui duas gerações estão presentes: a geração de Elias e a geração de Eliseu, a geração de um pai e a geração de um filho. Aqui nesse texto que nós vamos ler, Elias está indo para terminar e Eliseu está indo para começar. Um está terminando, o outro está começando. São duas visões completamente diferentes. São pessoas que estão olhando, pensando e vendo completamente diferente. Porque Eliseu está vendo essa jornada, esse último dia, de uma maneira, e Elias está vendo e pensando de uma outra maneira. São duas gerações. Então eu já quero ler esse texto, e eu quero que você comece a já pensar em detalhes de como a geração de filhos tem que fazer, como que um filho tem que fazer, como que um filho tem que agir quando ele percebe que o pai está terminando, mas ele tem que começar. O que um filho tem que fazer? O que um filho aprende com Eliseu? E como que um pai tem que terminar? Como que uma geração que está terminando tem que fazer para cumprir o propósito, para que a futura geração possa dar continuidade naquilo que começou? Então vamos ler o texto. Segundo Reis, capítulo 2, verso 1. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no meio do caminho, disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei,
mas não falem nisso. Algumas versões diz calai-vos. Então Elias lhe disse: fique aqui em Betel, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e bateu com ele nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: olha, nós teus servos temos 50 homens fortes, deixa-nos sair à procura de Elias, o teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu: não mandem ninguém. Mas eles insistiram, até que constrangido consentiu: podem mandar os homens. E mandaram 50 homens, que procuraram Elias por 3 dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou: não lhes disse que não fossem? Diga amém. É uma leitura longa, mas eu fiz questão de ler os 25 versículos, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Tem um ditado popular que diz assim: vô rico, filho nobre, neto pobre. Já ouviu? Vou repetir: vô rico, filho nobre, neto pobre. Por quê? Por que as gerações não conseguem manter as conquistas dos pais? Por que nós, eu e você, sabemos de tantas histórias de pais que compraram fazendas, que construíram empresas, pais que trabalharam, que amealharam muitas coisas, e os filhos deram conta de acabar com tudo? Às vezes a gente fica olhando os pais velhos terminando a carreira, e muitos dizem assim: a hora que esse velho morrer, vai acabar tudo isso aí, porque esses filhos e esses netos não vão conseguir cuidar de tudo que vão receber. Não deveria ser assim, irmãos. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nós não temos uma sucessão. Os filhos de Eli foram mortos. Os filhos do profeta, juiz e sacerdote Samuel não deram continuidade ao legado do pai.
os filhos de Moisés e os filhos de Josué não foram fiéis a Deus e não seguiram o caminho nem de Moisés e nem de Josué. Então, eu fico pensando nisso o tempo todo, porque eu tenho apenas uma filha na minha linhagem como família, mas eu tenho gerado filhos e filhas espirituais, discípulos, pastores, pastoras, líderes. E o que eu penso o tempo todo é quem vai dar continuidade em tudo aquilo que nós estamos construindo, irmãos. Eu não sei se você para pensar nisso. Você fala, puxa vida, eu estou trabalhando, eu estou lutando, eu quero conquistar algo. E o que todo pai deseja, o que toda mãe deseja, é que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Que os nossos filhos possam dar continuidade, que os nossos filhos possam chegar onde nós não chegamos, que eles possam conquistar o que nós não conquistamos, que os nossos filhos possam aprender com os nossos erros e não repetir esses erros. Esse é o desejo do nosso coração. Então hoje, eu queria que você olhasse o caminho de Elias e de Eliseu, e que nós pudéssemos aprender com o caminho dessas duas gerações. A geração de um pai, que é Elias, de um líder, de um discipulador, de um pastor, e a geração de Eliseu, que é a geração de um filho, de um discípulo. O que nós podemos extrair muita coisa aqui. Mas o texto que nós lemos fala de uma transição de liderança e de paternidade. Durante 6 anos, guarda essa data, não são 6 dias e nem 6 meses, porque você não ensina uma liderança, você não prepara uma pessoa, você não treina e ensina um filho da noite para o dia. Leva tempo, irmãos. Elias jogou a capa em Eliseu, Eliseu deixou seu pai, sua mãe, a fazenda. Ele era um homem rico, ele largou tudo aquilo, e a Bíblia diz que ele serviu Elias por 6 anos. Talvez você nunca parou para pensar. Elias não tinha empregada doméstica, não tinha escrava, Elias não tinha esposa, não tinha filho. O que Eliseu fazia? Limpava a casa, lavava a roupa, fazia comida, buscava água. A Bíblia diz que Eliseu era aquele que deitava água nas mãos de Elias. Quando Elias acordava de manhã, o Eliseu já tinha ido tirar água na fonte, no poço, carregando no balde, no cântaro, no jarro. E quando Elias acordava, Eliseu estava lá para jogar água na mão dele, para fazer o café, para fazer. 6 anos ele serviu Elias. Porque quem não aprende a servir não pode nunca liderar ninguém. Você sabe qual é o grande problema? Sabe qual é o grande problema da sucessão? É que só aprende mandar, só aprende liderar, só aprende mandar quem sabe fazer. Deixa eu tentar ser mais claro. Sabe qual é o melhor dono de oficina que existe? É quem foi mecânico. Como que uma mulher pode conseguir dar ordem para uma empregada doméstica se ela nunca lavou, se ela nunca passou, se ela não sabe passar? A moça começa a trabalhar na sua casa e diz assim: senhora, o que a senhora quer que faz aqui? Como é que a senhora gosta que lava a roupa? Roupa? A minha filha disse que quer morar fora. Ai papai, eu quero morar no exterior. Eu olho para a Estherzinha e me dá um desespero, irmãos. É verdade. Um desespero. As minhas irmãs se casaram, eu tinha 14 anos. E eu fiquei só eu e minha mãe. A minha mãe adoeceu e ficou muito tempo sem conseguir trabalhar. Irmãos, eu tinha 14 anos. A gente era pobre.
pagava aluguel, não tinha empregada, e eu tinha uma mãe em cima de uma cama. E aí, pastor? E aí que a água bate na bunda, a gente tem que aprender. Eu aprendi a lavar roupa, eu aprendi a passar roupa, eu aprendi a fazer comida, eu aprendi a limpar a casa. Por que o senhor aprendeu, pastor? Porque não tinha ninguém para fazer. Ou você faz, ou você faz. Não tinha para quem pedir, irmãos. Então eu estou falando isso aqui, por favor, não estou dando lição de moral a ninguém. Eu fico preocupado com a minha filha, sabe por quê? A gente tem empregado em casa. A gente tem uma funcionária em casa, então ela faz a comida. Quando é meu dia de folga, eu gosto de cozinhar, mas eu não tenho tempo, a Léa não tem tempo. A Estherzinha vai para a escola cedo. Quando a Estherzinha volta da escola, ela volta 1h30 da escola, o almoço está pronto, a roupa é lavada, é passada. Mas eu tenho conversado com ela, eu digo: filha, se você quer morar sozinha, se um dia, quando você casar, e se Deus quiser vai demorar, vai demorar, em nome de Jesus. Minha filha, para você aprender a organizar uma casa, para você poder orientar uma empregada, você tem que saber fazer. Você tem que saber como que lava uma roupa, como que passa uma roupa, como é que faz uma comida, como é que organiza uma casa. Irmãos, eu fico pensando, tem umas meninas que quando casar, como é que vai ser a casa desse povo? Vai ser que nem alojamento de jogador de futebol. Porque a casa tem a cara da mulher, irmãos. Sabe, eu e a Léa, a gente se dá muito bem assim, porque a Léa é muito organizada. Irmãos, eu não conseguiria viver com uma mulher que não arrumasse, verdade, irmãos, eu não viveria com uma mulher que não arrumasse a casa. Porque se eu entrar numa casa, a minha irmã mais nova casou, deu 2 anos, eu fui visitar ela. A hora que eu entrei na porta da casa dela, que eu olhei, eu voltei. Ela falou: o que foi? Eu falei: enquanto você não arrumar essa casa, eu não entro. Isso é uma vergonha. É uma vergonha uma mulher com 2 anos de casado ter uma casa desse jeito. Roupa suja em cima do fogão, velho, em 2 anos o fogão já deu PT. A geladeira tudo escarçada, um monte de roupa suja apodrecendo no tanque, o estendo dos moleques, aquele chulé. Eu falei: santo Deus eterno, não tem mulher nessa casa não? Então pega para você, minha filha, pega mesmo. Homem que é homem, não suporta uma mulher desorganizada, não suporta. Pastor, mas o homem não tem que ajudar? Tem, mas a Bíblia diz que quem edifica a casa é a mulher, não é o homem. Irmãos, o homem não tem condições. O homem, se deixar, ele coloca a bandeira do Brasil, a camiseta do time dele, e o homem é um bicho terrível, irmãos. Eu sei que eu sou, eu sei como é que é. Agora, pastor, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque a gente olha para Eliseu, e Eliseu como um filho, Eliseu como um servo. Ele aprendeu a servir 6 anos, para depois Deus derramar uma unção dobrada, e ele aprender a liderar, a ele aprender a cumprir o propósito. Quem não aprende a servir, nunca vai conseguir liderar de acordo com a vontade de Deus, nunca. A liderança começa com o serviço. Então eu fico pensando nisso. Por que muitas famílias, por que muitos pais, por que muitas igrejas, por que a gente não consegue fazer com que os nossos filhos sejam melhores do que a gente? Porque a gente não olha para os filhos e diz para eles: vocês precisam aprender a trabalhar, para depois conseguir ser patrão e liderar alguma coisa. Vocês sabem que o maior índice de suicídio no mundo é no Japão. Aí você para e pensa: por que tem tanto suicídio no Japão? Por que na Coreia do Sul? Por que nesses países de primeiro mundo, de gente rica, por que tem tanto suicídio? Porque o cara, ele só estuda, é mestrado, doutorado, e pá. E aí, o pai é rico, tem a empresa, o cara ele vai ser um CEO,
ele vai ser um administrador, ele vai ser um líder, mas ele só estudou, ele tem muita teoria, mas ele não sabe o que é pegar no cabo de uma vassoura, ele não sabe o que é trabalhar. E deixa eu te dizer, a autoridade não se impõe, a autoridade se conquista. E a gente só conquista a autoridade com o trabalho. Você quer ver alguém te respeitar? É quando o cara está fazendo alguma coisa, você diz assim, dá licença um pouquinho, deixa eu ensinar você. E o cara olha para você, você pega aquilo e diz, olha, eu quero que você faça assim, assim, assim. Quando eu sei fazer aquele trabalho, quando eu dou uma ordem, a pessoa me respeita, porque eu sei o que eu estou fazendo. Aí você pega esses filhos, esses pozinhos de arroz, esses Nutella, que nunca trabalhou na vida. Aí o cara vai para a empresa, vai para o lugar, não consegue trabalhar, não consegue manter horário, não tem responsabilidade, não tem liderança, é um fracasso. O pai olha e diz, você está acabando com tudo, você não lidera ninguém, você não ama o trabalho. E o cara vai e dá um tiro na cabeça, porque ele diz, eu não sirvo para nada. De quem que é a culpa? A culpa é de um pai. Deixa eu falar para o papai e para a mamãe aqui, e para você que é jovem. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. No meu tempo, e no tempo de muitos aqui, no tempo do Caetano, no tempo de muitos aqui, sabe o que a minha mãe fez? A minha mãe chegou numa oficina, mecânica e autoelétrica Godoy. Não esqueço nunca. Mecânica e autoelétrica Godoy. Eu tinha 9 para 10 anos, eu não estava dando muito certo de engraxate, os moleques estavam batendo muito na rua em mim. Minha mãe disse, eu vou te arrumar um serviço melhor. Você vai lavar peça na oficina. Chegou lá, seu Hélio, eu do lado, seu Hélio, esse moleque é meu. Não tem pai, o pai foi embora. Pensa assim, na honestidade. E eu aqui, ó. Seu Hélio, esse menino não vai ficar na rua não. Eu trouxe ele aqui, ele precisa trabalhar. Coloca ele para lavar peça, coloca ele para ajudar na oficina. Ele precisa aprender, tem que trabalhar. O Hélio olhou e falou, dona Tereza, não tem condições de pagar nada para esse menino não. Ela, não precisa pagar nada. Eu falei, mas... Não precisa pagar nada, porque quem está aprendendo não tem que receber. Olha o pensamento da minha mãe. Quem está aprendendo não tem que ganhar nada. Na verdade, quem está aprendendo tinha que pagar para aprender. Porque quem está aprendendo só dá prejuízo. Eu sei tanto de prejuízo que eu dei para os meus patrões. Quem está aprendendo só erra, irmãos. Só dá prejuízo. E eu fui lá. Agora, sabe o que eu fico pensando? Por que hoje ninguém dá serviço para ninguém? Porque hoje nós não podemos nem colocar uma criança para trabalhar. Hoje nós não podemos colocar nenhum adolescente. O moleque está fumando narguilha, está fumando maconha, tem 14, 15 anos, joga videogame o dia inteiro, mas não pode trabalhar. Não pode. E aí quando vai trabalhar, o cara vai trabalhar e já vai pensando assim, quanto que eu vou ganhar? Não, eu fico pensando nesses meninos hoje, se o pai e a mãe chegassem e dissessem assim, ó, vai lá, vai varrer a rua, vai carpir o quintal, vai ganhar quanto? Não vai ganhar nada, vai aprender. Agora, veja bem, hoje eu tenho 48 anos, eu fiz 3 faculdades. Pastor, onde que o senhor aprendeu a trabalhar? Eu aprendi na rua, eu aprendi numa oficina, eu aprendi no meio de pessoas que judiaram de mim, fizeram bullying comigo, que deram choque em mim, que me bateram, que me deram o pé do ouvido. E aí, pastor? E aí que a gente vira homem, irmãos. Mas hoje tem um bando de menino e menina que, não, o meu filhinho não, tadinho do Juninho. Não, irmãos, por favor, eu estou falando para você com muito amor. Olha só, olha para mim. A salvação é de graça, mas a unção tem um preço. Eu vou repetir. A salvação é de graça, mas a unção tem um preço. Eliseu passou 6 anos servindo para receber o direito de uma porção dobrada da unção que estava sobre a vida de Elias. Diga glória a Deus.
Então Elias, ele está terminando. O Eliseu está começando. A visão de Elias é de alguém que está indo e não vai voltar. E aí a visão de Eliseu é de alguém que vai voltar e tem um desafio que é maior do que ele. E Eliseu toma a sábia decisão de ir com o seu líder, pai e discipulador, até o fim. Elias olha para Eliseu. Irmãos, a Bíblia não fala, nós não sabemos como que todo mundo sabia que era o último tempo. Eu não posso falar que era o último dia, porque essas 4 cidades, Elias não conseguiu ir no mesmo dia. Mas todo mundo sabia que Deus ia levar Elias, que Elias estava indo e que ele não iria voltar. Ninguém sabe como, mas todo mundo sabia. Agora você imagina que Elias olha para Eliseu, eles estão em Gilgal, uma cidade, e diz: fica aqui, porque Deus me enviou para Betel. Para e pensa comigo. Você serve o cara, lava a mão dele, faz comida, lava a roupa. Você fica 6 anos. E o Elias olha e diz assim: fica aqui, porque eu tenho que ir. Vou passar por Betel, Deus vai me levar. Então fica aqui, Eliseu. Não, pensa comigo, irmãos. Depois de 6 anos. E o Elias vai. Eliseu, era para o Eliseu olhar e dizer assim: é assim que a gente vai acabar? Porra, depois 6 anos, cara, que eu estou aqui trabalhando nessa igreja, ralando. Eu estou abrindo, fechando, limpando, fazendo comida. Faz 6 anos que eu larguei meu pai, minha casa, larguei tudo. E você olha para mim e fica aqui. Não tem uma oraçãozinha, não tem uma bencinha, não tem nada. Eliseu não sabia, era a última prova. Mas Eliseu, olha para mim, aprenda com Eliseu. Eliseu tem a humildade, ele olha para Elias e diz assim: aonde o Senhor for, eu vou. Vive o Senhor e viva a tua alma. Eu não vou te deixar até que Deus leve o Senhor. Eu vou com o Senhor, meu pai. Eu vou com o Senhor, meu pastor. Eu vou com você, meu líder. Eu vou até o fim. E ele foi. Ele não entendia, mas o coração de Eliseu era: eu vou com Elias até o fim. Você que é filho, você que é jovem, você que trabalha, aprenda com Eliseu. Não pare no meio do caminho. Não pare por causa de uma humilhação. Não pare por causa de uma afronta. Não pare porque talvez você não entenda. Sabe, às vezes a gente olha para um pai e para uma mãe e diz: ah, mas meu pai não me valoriza, a minha mãe não me valoriza. Não, esse patrão é assim. Não, eu vou sair dessa igreja. Não, é meu líder de célula. Não, o pastor Jeto, olha, o pastor Jeto não dá. Deixa eu te dizer, não importa o que o teu pai ou o teu líder faça, o que você vai receber depende do teu coração. O líder e o pai têm responsabilidade como pai. O filho e o discípulo têm responsabilidade como filho e discípulo. E o filho, ele tem essa responsabilidade de obediência, de fidelidade, de honra. Eu vou e ele vai. Agora, os profetas, vamos pensar em algumas coisas aqui, aprendendo. Quando Elias passa o Jordão, passou Gilgal, passou Betel, passou Jericó. De Jericó seguiram 50 profetas que estavam lá na casa dos profetas, no seminário, foram com eles, ficaram parados à margem do Jordão. E Elias passou com Eliseu. Do outro lado, Elias disse: o que você quer, Eliseu? Pede para mim. E Eliseu diz: eu quero, a gente sempre fala, eu quero porção dobrada. Na verdade, Eliseu diz: eu quero ser o primogênito. Por quê? Porque o primogênito tinha direito de porção dobrada. Eliseu diz: me faz o principal dos teus filhos. Me faz o principal herdeiro. Eu quero ser o primogênito.
e o primogênito tem porção dobrada. Elias disse: você me pediu coisa dura demais, mas se Deus permitir que você me veja, quando Ele me levar, é porque Deus vai te dar. E eles vão caminhando junto, de repente, cavalos de fogo, carros de fogo, vem e leva Elias, leva. E quando Eliseu olha Elias subindo, é um culto pentecostal, é porque é fogo para todo lado, é cavalo de fogo, é carruagem de fogo. E quando Elias está subindo, Eliseu diz: meu pai, tu eras como os carros de Israel e seus cavaleiros. Ou seja, você, meu pai, é mais valoroso, você vale mais do que o exército de Israel, você vale mais do que os carros e os cavalos de Israel. E Elias sobe, a capa de Elias cai, Eliseu pega, bate no Jordão e diz: onde está agora o Deus de Elias? O Jordão se abre e os profetas dizem: a unção de Elias está sobre Eliseu. Agora vem o que eu quero falar com vocês. Esses 50 profetas, esses 50 profetas que vêm, Eliseu abrindo o Jordão, que dizem a unção de Elias está sobre Eliseu, o que eles fazem? Ô Eliseu, deixa a gente ir procurar Elias, porque vai que Deus levou ele para algum monte, vai que ele foi arrebatado para outro lugar, deixa a gente ir atrás dele. Eliseu disse: não vão não, mas eles insistem tanto. Eliseu disse: então vão. Eles vão e não encontram. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque infelizmente muitos estão procurando uma unção que Deus já levou e não aceitam a unção que Deus está trazendo. Irmãos, nós temos uma resistência com aquilo que é novo. Eu falo nós, porque eu faço parte disso. Eu tenho 48 anos, eu sou um cara tradicional, eu sou um cara conservador. E quando eu vejo esse texto, e eu vejo esses 50 profetas, eles dizem: você tem noção? Deus levou o pastor Jeto, e agora vem o pastor Guilherme, e o pessoal da igreja diz assim: deixa a gente ir atrás do pastor Jeto. Deixa nós queremos aquela unção que estava sobre a vida dele. Mas Deus já levou o pastor Jeto. Já passou. Você já imaginou como é que ficou o coração de Eliseu? Ele está ali agora, com a unção dobrada, mas o pessoal está correndo atrás de uma unção que já foi embora, que já acabou. Nós não podemos desprezar o que Deus fez. Nós não podemos desprezar o ministério de Elias. Mas nós não podemos correr atrás mais daquilo que Deus já levou, daquilo que já passou. Meus filhos, a palavra de Deus, ela não passa, ela vai ser eterna. Mas deixa eu te dizer, as unções, a visão, as estratégias, o ser igreja, a maneira de aplicar o evangelho, de viver igreja, ela vai mudando. E viver essas mudanças é muito difícil para nós. Aceitar o novo de Deus, viver com essa tecnologia, viver, irmãos, eu olho para esses meninos, eu olho para minha filha, para as músicas que ela curte, eu vejo esses meninos, a energia que eles têm. Até que eu sou do analógico, eles são do digital. Eles são do digital, irmão. Tudo para eles é muito simples. E então essa guerra de gerações, a gente abrir o coração e dizer: não, Deus está fazendo alguma coisa nova, Deus está trazendo algo novo. Eu quero que você abra o teu coração, porque nos próximos anos, escuta bem, nos próximos anos, nós já começamos a viver uma mudança. Eu estou terminando essa pós-graduação,
em sociologia, em ciências humanas, e não se fala mais em pós-modernidade. Nós saímos da modernidade, passamos por uma pós-modernidade. Agora nós chamamos de uma modernidade líquida. Agora as coisas, elas são fluídas. Elas não têm mais estrutura, elas mudam, elas se alastram. Agora se chama modernidade líquida. Não tem estrutura, não tem base. As coisas elas vão se espalhando, elas vão se multiplicando. Uma geração não demora mais 70 anos para mudar. Hoje, em 5 anos, o mundo é outro. É muito rápido, irmãos. É muito rápido. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque se nós não renovarmos a nossa mente, nós vamos ficar procurando uma unção. A gente vai ficar buscando uma igreja que já não existe mais. Nós temos irmãos antigos aqui. Eu sou do tempo do cantor cristão. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Tem uns velhos aí. Mas essa molecada nunca pegou um cantor cristão na mão. A gente carregava a Bíblia e abra o seu cantor cristão. Hoje a gente não fala nem abre a Bíblia, abre o seu smartphone, abre o seu tablet. Olha o nosso telão. Hoje essa molecada está cantando: a morte venceste, o véu tu rompeste. E eu fico pensando, meu Deus, não tem mais cantor cristão, daqui um pouco eu não sei como é que vai ser. Eu só sei uma coisa: Deus está no controle. E essa geração, os nossos filhos, eu quero profetizar hoje, esses jovens que estão aqui, eles irão mais longe do que nós. Essa juventude, os nossos filhos, eles vão ter porção dobrada na vida deles. Tem alguém que recebe isso? Para nós terminarmos hoje, 2 coisas. Leia comigo, 2º livro dos Reis, projeta para mim. 2º livro dos Reis, 2, 23 a 25. Agora, o profeta Eliseu, Deus já levou Elias. O profeta Eliseu já passou por Jericó. Daqui a pouco nós vamos lá. Ele já curou as águas de Jericó. E agora ele está voltando para Betel. Agora Eliseu está fazendo o caminho de volta. Olha só, irmãos. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos, no original é rapazes, que vinham da cidade, começaram a caçoar dele. Vejam bem, da onde que vinham esses meninos? Olha só, escuta o texto. Eliseu ele está vindo de Jericó, ele está no caminho indo para Betel. Quando ele está chegando em Betel, de Betel, esses rapazes saem ao encontro dele. Eles vinham da cidade, começaram a caçoar, a zombar dele, gritando: suma daqui, seu careca. Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. De Betel prosseguiu até o Monte Carmelo e dali voltou a Samaria. Tem muita gente que lê esse texto e fala bem assim: que pastorzinho nervoso esse Eliseu. O profeta Eliseu devia ser bipolar, porque não pode amaldiçoar as criancinhas assim. Primeiro, não eram crianças, eram rapazes. Segundo, quem eram esses rapazes? Eles eram filhos dos profetas de Betel. Porque eles sabiam que Eliseu estava vindo de Jericó e ele ia para Betel. Então esses profetas, o que significa Betel, irmãos? Casa de Deus. Os profetas mandam os seus filhos dizerem para Eliseu: suma daqui.
Nós não te queremos aqui. Mas não é só isso. Eles começam a zombar. Sai daqui, seu careca. Nós não te queremos aqui, ô pastorzinho. Nós não aceitamos essa unção aqui. Você não vai ser pastor aqui. Você não vai ser líder aqui. Nós não aceitamos o que Deus está fazendo através da sua vida. E quando zombam da unção do Espírito Santo na vida de Eliseu, irmãos, Eliseu não tinha poder de mandar 2 ursas sair do bosque e matar 42. Quem que mandou aquelas ursas para despedaçar aqueles rapazes? Foi Deus. Por quê, pastor? Porque de Deus ninguém zomba, irmãos. De Deus ninguém zomba. Eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo que estava na vida do profeta. O que Deus quer nos ensinar? Olha para mim, o que Deus quer nos ensinar aqui? Quando os pais rejeitam, quando os pais zombam do que Deus está fazendo, os seus filhos são devorados pelas ursas. O que significa urso? É o mundo. E Davi matou o leão, o urso e o gigante. O leão é um símbolo do diabo. O urso é um símbolo do mundo. E o gigante é um símbolo da carne, do eu. Essas 2 ursas que despedaçam e matam 42 filhos dos profetas simbolizam o mundo. Quando os pais rejeitam o que Deus está fazendo, entrega os seus filhos nas garras do mundo. Isso me dá um desespero, irmãos. Eu estava agora pregando no Maranhão. O Mateus, que estava tocando guitarra aqui, estava comigo. O Licinho, o Júnior Navarro. E a religião lá nesse sertão do Maranhão é muito forte, dos 2 lados. Tem um extremo que eles adoram Raimundo Nonato e também um outro santo chamado Ribamar. Depois eu vou passar uns vídeos. A festa deles para Raimundo Nonato é a maior do Maranhão. São Vargem Grande é o centro. Eles dizem que foi ali o Raimundo Nonato morreu num vilarejo ali próximo, e eles levaram o corpo para Vargem Grande, e ele ressuscita e volta nesse vilarejo, e alguns começam a ver o corpo dele, começam a ver ele, e depois de 3, 4 dias de morto, ele começa a fazer milagre, curar as pessoas. É o que dizem, é o folclore, é o mito. Então, qualquer família que você vê no Maranhão, por que todo mundo chama Raimundo, Mundim e Raimundo, não é? Raimundo outra vez, Raimundo de novo, isso aí. É porque toda família tem que ter um filho chamado Raimundo Nonato. E lá, mais para frente no Piauí, é o Ribamar, que é outro também, que é milagreiro. Então é daí que vem, você vê José Ribamar. Por que todo mundo chama Ribamar? Por causa do santo. Tá? Agora, vejam bem, de um lado está a idolatria, que é muito forte. O catolicismo aliançado com Raimundo Nonato, a catedral de Raimundo Nonato. Lá é onde nós estamos, em Vargem Grande. E do outro lado tem a religião pentecostal tradicional, que a mulherada até hoje não rapa embaixo do braço, o cabelão lá na bunda, é as irmãs do coque, não usa calça comprida, aqueles pentecostal xiita mesmo, que mulher não tira sobrancelha, homem não usa short, você sabe essas coisas. Mas lá é real isso. Então para o cara ser crente é assim. Eu estou falando isso para você porque nós ficamos no hotel, é o único hotel da cidade, uma pensão da nossa irmã Mariazinha. A irmã Mariazinha é daquela, não posso falar o nome da religião porque é antiético, é da Assembleia de Deus. Mas sabe a Mariazinha? Pensa a Mariazinha, do coque. E crente, glória a Deus por isso. Mas, olha como que é difícil, irmãos. No primeiro dia que eu preguei, na quarta-feira,
Enquanto eu tinha convidado um dos filhos dela, ela tem muitos filhos, e um já casado, que tem até neto já, trabalha junto com ela, ajuda ela no hotel. E eu falei, cara, vamos lá, tal, e ele falou, vou ver, e ele foi. E eu estou pregando, enquanto eu estou pregando, eu olho para ele no meio daquele monte de gente do ginásio, ele chorava, mas chorava. Aí eu acabei de pregar, ele foi para frente e se ajoelhou, e eu fui lá, orei com ele, muita gente. No último dia, ele me chamou e falou, pastor, o senhor pode conversar comigo? E ele mora num quarto assim do hotel. A família dele é de São Luís, as filhas e a esposa. Ele disse, pastor, eu queria que o senhor orasse comigo, porque desde que eu nasci a minha mãe já é crente, mas o Deus da minha mãe eu nunca consegui servir, pastor, porque o Deus da minha mãe é horrível, é um Deus que tem raiva, é um Deus que pesa a mão. Eu olhava para Deus, parece que Deus tinha um chicote na mão, esperando eu pisar na bola para acabar com a minha raça. Então eu sempre tive medo, eu tinha raiva de Deus, porque não pode isso, não pode aquilo, eu não podia jogar uma bola, eu não podia colocar um short, tudo era do Satanás, e tudo eu ia para o inferno, e tudo Deus ia pesar a mão. Ele falou, chega uma hora que eu não queria mais saber de igreja, não queria mais saber de Deus. Então eu me afastei, fui para o mundo e fiz muita besteira. Eu casei, tenho filha. Mas pastor, uma filha minha foi para a homossexualidade. Uma filha minha chegou e disse, pai, eu sou gay. A minha esposa é católica e ela desabou. E eu, crente, desviado, eu não sabia o que fazia. E eu fiquei pensando, o que eu faço agora com a minha família desse jeito? E quando o senhor estava pregando lá, pastor, e o senhor falou de um Jesus que nos ama tanto, de um Jesus que não importa se tem cabelo grande ou tem cabelo curto, se é de terno e gravata, ou se é de tênis e camiseta, que não importa se tem um cabelo loiro. O senhor pregou um Jesus, esse Jesus eu quero para mim e para minha família. Pastor, eu estava caminhando para o inferno e minhas filhas nunca quiseram ir na igreja, porque aquela religião não serve para nós. E por favor, escuta o que eu estou falando. Eu fiz brincadeira, eu amo os nossos irmãos da Assembleia, da Deus é Amor, das igrejas pentecostais. Irmãos, eles fazem tudo que faz com muito amor, com muita devoção. Eu não estou criticando. O que eu estou falando para nós pegarmos isso, porque às vezes nós estamos abraçando uma religião. Os nossos irmãos, do que adianta nós estarmos aqui e os nossos filhos estarem indo para o inferno? Do que adianta nós construirmos? Do que adianta eu ser um pastor aqui e a minha filha de 14 anos olhar para mim e dizer, papai, eu não quero ir na igreja, eu não caibo lá, não tem espaço para mim. Sabe, quando eu vejo essa meninada, eu vejo esses pastores jovens, às vezes a minha vontade é olhar e fazer que nem Betel, é dizer, eu não quero isso, sai daqui, é muito barulho, essa molecada vem de bermuda para a igreja, para fora daqui, seu herege. Irmão, quando que a gente pensou que ia ter um moleque de bermuda sentado no altar, no santo altar da igreja, e eu de terno aqui hoje ainda? Isso é uma blasfêmia. Agora vem aqui, meu filho. Eu prefiro ter um filho meu aqui de bermuda do que ter um filho meu de calça e camisa lá no meio do mundo, bebendo, se drogando. Porque para Jesus não importa se eu estou de terno ou se ele está de bermuda. O que importa é o coração dele aqui, irmãos. Agora, vocês sabem, não é fácil isso. Para a gente romper com a tradição, com a religião. Sabe qual é a nossa vontade? É fazer que nem Betel. Vai embora daqui, nós não te queremos aqui. E quando a gente manda embora, sabe o que acontece?
A ursa, o mundo vem e destrói os nossos filhos. Destrói a próxima geração. Não, um beijo, filho. Eu termino. Em Jericó, Eliseu chega. E esses profetas que foram atrás de Elias, foi de Jericó, eles voltam e dizem: nós não encontramos. Eliseu diz: não falei para vocês não irem? Aí eles olham para Eliseu e dizem assim: a nossa cidade é linda, é boa, mas a água é envenenada, é uma fonte de morte. As mulheres bebem e abortam, as plantas morrem, os animais intoxicam. Eliseu vai até a fonte de morte, diz: traga uma bacia com sal, joga, e as águas são curadas. A pergunta é: por que Elias não curou? Por que foi Eliseu? Vocês acham que eles não pediram para Elias? Cara, dá um jeito nisso aqui? Claro que pediram. Então a gente pode aprender um monte de coisa. Primeiro, que existem cadeias que só são quebradas com porção dobrada. Diga aleluia. Mas uma coisa que eu quero que você aprenda: existem coisas que os pais não vão fazer, que só os filhos vão fazer. Irmãos, ninguém consegue fazer tudo. Eliseu podia olhar para aquela igreja e dizer assim: pois é, o pastor Elias não fez, mas eu vou fazer. Não. Ele não critica, ele não fala mal. Eliseu simplesmente entende: o meu pai fez o que tinha que fazer, e agora? Agora eu tenho que fazer o que Deus tem para mim. A gente sempre compara as pessoas. O Guilherme não faz o que o pastor Jeto faz. Olha, a pastora Janete não faz o que a pastora Ana faz. E é verdade, porque tem coisa que os pais fazem e tem coisa que os filhos vão fazer. Tem coisa que só os pais fazem e os filhos não vão fazer. E nós precisamos ter essa sabedoria para não achar que ninguém é melhor do que ninguém, mas de saber que Deus tem um propósito, tanto para a geração dos pais como para a geração dos filhos. Fique de pé, por favor. Demorei hoje, hein? Nós vamos orar. Aqui nós temos várias gerações. Uma geração que está terminando, outra que está começando. Alguns aqui estão no meio do caminho. Jovens senhoras, jovens senhores, jovens pais. Olhe bem para mim aqui. Irmãos, eu tenho menos na minha frente do que tudo que eu vivi para trás. Eu tenho menos para viver do que eu já vivi. E eu sei que muitos aqui sabem do que eu estou falando. Eu tenho menos, irmãos. E eu tenho contado cada dia que eu vivo. E eu fico pensando: o que eu posso fazer para preparar a minha filha, para preparar você como igreja? Eu prego aqui e ensino vocês, para que se Deus me levar amanhã, essa obra não vai parar. Pelo contrário, essa igreja tem que ficar melhor quando eu for. Porque se a igreja ficar melhor quando eu for, é porque eu fiz um bom trabalho. Os filhos precisam ir mais longe do que os pais. Essa é a minha oração. Agora eu queria perguntar para você: e os seus filhos? Como é que são seus filhos? O que você tem investido na vida dos seus filhos? Como é que você tem treinado os seus filhos para enfrentarem a vida depois que você for, que você não tiver mais? Eu queria falar para você que é jovem aqui, você que tem o teu pai e tua mãe por perto: não despreze o ensinamento e o conselho do teu pai e da tua mãe. Se você for fiel ao teu pai e tua mãe até o fim, tem um prêmio para você.
Aprenda a honrar teu pai e tua mãe. Ah, pastor, o senhor não conhece meu pai, não conhece minha mãe. Não importa. Podem ser pessoas difíceis, mas cumpra o teu papel como filho, como filha. Faça como Eliseu. Eu vou até o fim. Eu vou ser fiel, eu vou honrar, eu vou respeitar. Porque tudo que você planta, você colhe. Feche os seus olhos, por favor. Você, papai e mamãe, você consegue orar pelos seus filhos agora? Dizendo: Deus, eu quero liberar uma unção sobre eles. Você, filho, pode orar pela mamãe e pelo papai agora. Dizer: Deus, onde meu pai estiver, minha mãe estiver, eu quero abençoar a vida deles agora. Eu te agradeço, meu pai, por tudo que minha mãe me ensinou, que meu pai me ensinou, pelo pai que o Senhor me deu, pela mãe que o Senhor me deu. Oh Deus, toca agora. Oh Senhor, me ajuda a ser um filho que dá alegria para minha mãe. Me ajuda, Senhor. Fala com Deus aí. Diga: Deus, me ajuda. Deus, me ajuda a ser uma filha que honra, que ama. Talvez você teve problema com o teu pai, com a tua mãe. Peça para Deus. Deus, interfere agora. Me ajuda, Deus. Pai, eu oro agora por cada jovem que está aqui, Senhor, como pastor e como pai. Ó Deus, como Elias profetizou na vida de Eliseu, eu profetizo na tua vida hoje. Você vai prosperar. Uma porção dobrada virá sobre a tua vida. Eu libero você para cumprir o teu propósito. Eu libero você para realizar os seus sonhos. Deus, converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quebra toda barreira, toda indiferença, todo ódio, todo orgulho. Quebra, Senhor, todo muro que foi construído, para que nós possamos ter um coração rendido, convertido, Deus. Que o Brasil possa experimentar uma conversão. Que Andradina, que a nossa igreja venha ser uma igreja onde pais e filhos possam caminhar de mãos dadas, Senhor, cumprindo o propósito. Senhor, não deixa a gente ser uma igreja aprisionada pela religião. Abre os nossos olhos, Senhor. Não deixa a gente zombar nem criticar o que o Senhor está fazendo de novo, Deus. Tem coisa que a gente não entende, tem coisa que é difícil para nós, mas que eu, Senhor, como um pai, como um pastor, que o meu coração possa estar aberto para que a gente não venha desprezar nem zombar daquilo que o Senhor está fazendo na terra. Se conosco, Pai, e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um forte aplauso a Jesus. Aleluia. Se assente, por favor. Glória a Deus.